Muito bem, nós estamos no mês de novembro. O nosso tema esse mês é Crescendo em Amor e Responsabilidade Social. O tema do nosso ano é o crescimento, e especificamente nesse mês a gente vai falar um pouquinho sobre o amor e a responsabilidade social. Quero, a propósito disso, ler com vocês Atos capítulo 13. O capítulo 13 de Atos, e nós vamos conhecer uma igreja que, acredito eu, a igreja mais bacana do Novo Testamento, não é? A igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, uma igreja realmente extraordinária, um exemplo para as igrejas e para a nossa igreja principalmente, e eu queria mostrar essa igreja para vocês hoje, uma igreja que realmente assumiu a sua responsabilidade social. Capítulo 13 de Atos, versículos 1 a 3, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Vamos pensar um pouco sobre essa igreja. Antes de falar sobre essa igreja, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesse quadro. Eu não vou falar sobre ele. A gente pode um dia, ele seria até bacana a gente falar, e é uma coisa importante, inclusive, mas eu não quero falar sobre isso hoje. Mas eu quis colocar para que a gente tivesse uma ideia de qual foi o segredo da igreja de Antioquia. A gente sempre pergunta qual é o segredo, né? Qual é o segredo? Quando você vê uma coisa bem sucedida, todo mundo quer saber qual foi o segredo. E não falta gente querendo compartilhar o segredo, principalmente para quem queira pagar, né? Esse segredo do sucesso, o segredo do bem-estar, o segredo da boa saúde, seja qual for o segredo. E na igreja também não é diferente. A gente quer saber qual é o segredo das igrejas que vão bem, as igrejas que conseguem crescer e que têm uma boa qualidade. O pastor Schwartz, Christian Schwartz, ele fez uma pesquisa com 1000 igrejas no mundo inteiro, igrejas que seriam igrejas que a gente chama de bem-sucedidas, e ele fez uma pesquisa para saber por que uma igreja é bem-sucedida e cresce. E por que essa igreja tem uma boa qualidade? Ele dividiu a pesquisa dele em duas partes: as igrejas que crescem e as igrejas que têm boa qualidade. Nem todas as igrejas que crescem têm boa qualidade, e nem todas as igrejas que têm boa qualidade crescem. São coisas diferentes, mas algumas igrejas têm boa qualidade e elas crescem. Ele pesquisou 1000 igrejas, ele criou um software, um sistema de computador, que conseguiu avaliar o resultado, e ele compartilhou em um livro chamado O Desenvolvimento Natural da Igreja. É um livro muito chato, né, de ler, porque é só resultado de pesquisa. Então você imagina você ler, né, centenas de páginas que são resultados de pesquisa, mas para quem está interessado realmente naquilo que interessa ao reino de Deus, ele é realmente um livro muito precioso. Muito precioso. E Christian Schwartz compartilha segredos. A gente fica se perguntando quais são os segredos. Se eu pudesse pensar com vocês os segredos da igreja de Antioquia, eu colocaria em 4. A igreja de Antioquia tinha 4 segredos que justificam o crescimento dela. Primeiro, a gente tem que pensar que o crescimento na igreja primitiva não é o conceito que a gente tem hoje de crescimento. A igreja primitiva não era uma igreja de milhares de pessoas, e eles nem tinham essa ideia. A igreja primitiva, ela era uma igreja do lar. Então ela geralmente só crescia enquanto cabia na casa. Quando ficava muito grande o número para aquela casa, eles então dividiam em outras casas e consagravam outras pessoas, e eles trabalhavam então em outros lares. Então esse conceito, né, de todo mundo juntos, 500, 1000 pessoas no mesmo lugar, não era muito a ideia, pelo menos não no primeiro e no segundo séculos. Essa ideia surgiu um pouco mais tarde na história da igreja, e hoje a gente não está aqui para dizer se isso é bom ou se isso é ruim. O fato é que a igreja de Antioquia foi realmente muito bem sucedida. Quando a história, né, na história subsequente da igreja, ela se tornou praticamente um centro
do cristianismo. Ela disputava com outras igrejas, a igreja de Jerusalém, a igreja de Alexandria, outras igrejas que foram muito influentes, e a igreja de Antioquia, ela tinha uma posição de liderança no cristianismo mundial, e que com o tempo ela acabou, ela foi diminuindo, até que ela deixou de existir em algum momento, o que não é nenhum problema, porque a igreja é um organismo, e Deus não criou nenhum organismo para viver sempre. Os organismos, eles têm um nascimento, um desenvolvimento, e depois eles morrem, como é natural, como tudo que Deus fez neste mundo. O próprio Schwartz reconhece que o objetivo de Deus para a igreja não é que ela sobreviva, mas que ela multiplique. É que nem um ser humano. O seu objetivo não é sobreviver, é multiplicar. Você tem que ter filho, que é para a raça, para manter a raça, não é assim ou não? É a mesma coisa da igreja. Quanto mais ela multiplica, mais ela cumpre o propósito de Deus. Não é uma questão de simplesmente sobreviver como igreja. Pode até deixar de existir, mas uma vez que ela deixe de existir, ela tenha deixado filhas, como a nossa igreja inclusive fez e continua fazendo. Esse é o principal objetivo da igreja. É por isso que a igreja sobrevive. E é por isso que ela não caiu até hoje. Aliás, das igrejas do Novo Testamento, nenhuma sobreviveu, se a gente olhar por esse prisma, mas elas foram muito bem-sucedidas, porque se multiplicaram. Olha os segredos da igreja de Antioquia. Ela incentivava a diversidade, era uma igreja cosmopolita, que significa que tinha muito tipo de gente, e muito tipo de tendência na igreja. A igreja nunca deve ter uma tendência. É ruim quando a igreja é jovem demais, ou a igreja é velha demais, Os dois extremos são ruins. Se a igreja é jovem demais, ela vai excluir um grupo da terceira idade. E se ela é muito voltada para a terceira idade, ela vai excluir o grupo jovem. Eu diria que numa igreja, o bom é uma pessoa de 30, 40 anos, ela se sentir confortável na igreja. Significa que todo mundo está bem, penso eu, porque pegou a média. Vocês vão concordar comigo, Não que a gente privilegie o grupo dos 30 aos 40, até porque eu não estou nesse grupo, não estou legislando aqui em causa própria. O fato aqui é que a igreja tem que procurar a diversidade. Ela é uma igreja de todos e para todos. Um jovem tem um lugar, um velho tem lugar, um casado, um solteiro, todos. Mulheres, crianças, todos têm lugar na igreja, e a gente vê isso na igreja de Antioquia. Segundo, ela investiu no ministério leigo. O que significa isso? Significa que o ministério, ela investiu em pessoas, para que essas pessoas exercessem ministérios. Não havia aquele conceito de que você tem que profissionalizar as pessoas, que seriam profissionais da fé. A igreja não tinha essa ideia de profissional da fé. O profissional da fé é o cristão mesmo. É aquele que vai aprender e que vai trabalhar para o Senhor. A pergunta que se faz na igreja é: quem quer entregar um pouco mais? Alguns estão satisfeitos de vir aqui, sentar, assistir um culto. Isso é muito bom. Mas alguém pode pensar: não, eu quero entregar um pouco mais para o Senhor. Eu quero exercer um ministério. Eu quero fazer mais. Eu queria dar um tempo, um dia, 2 dias por semana. Eu queria fazer algo, abençoar de fato pessoas e dar um pouco mais de mim mesmo. Quando a pessoa tem esse desejo, ela está ansiando por um ministério. E a igreja de Antioquia incentivava esse tipo de coisa. O ministério leigo foi um dos segredos para o sucesso dessa igreja. Em terceiro lugar, a igreja tinha uma visão mundial. Ela olhava para o mundo. Ela não estava presa em si mesma, nem mesmo na sua redondeza, na sua cidade. Era uma igreja que pensava no mundo. Foi a primeira igreja que enviou missionários para o mundo no Novo Testamento. Uma bênção essa igreja. E a igreja que pensa longe, ela vai longe. Ela tinha uma visão mundial. E por fim, ela equilibrava de uma maneira muito bela o ensino e a profecia. O Espírito Santo falava ativamente nessa igreja. Mas era uma igreja que tinha mestres, gente que estudava a palavra de Deus. E eu quero partir desses 4 itens e falar com vocês bem rapidamente em Atos capítulo 3, versos 1 a 4, e mostrar o que isso significa para mim como cristão e para a nossa igreja. O que significa isso para nós, como crentes, e também para nós, como membros dessa igreja, e para a nossa igreja de modo geral? Significa, primeiramente, irmãos, que se nossa igreja vai ser uma bênção, a gente precisa se preparar.
Se preparar. O capítulo 13, verso 1 diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E ela cita uma lista. E eu acho bonita essa lista. Eu não sei quem são. Um deles eu conheço, dois na verdade, não é? Eu conheço, primeiro Barnabé, ele já é um conhecido nosso. E o último da lista, que é Saulo, também é um conhecido nosso. O restante são desconhecidos. Mas quando leio a lista, eu tenho a impressão que eram homens de reconhecida capacidade. Eram homens preparados para a obra do Senhor. Ela fala de um tal de Simeão, que tinha por sobrenome Níger. A palavra Níger significa negro. Ele era chamado de negão, engraçado, né? A gente pensa que chamar o de negão é... Na Bíblia tinha um cara que era chamado de negão, porque ele era negro mesmo, de fato. Ele era preto, né? Que hoje acho que não pode falar negro, né? É preto ou negro? Como é que é? Vocês sabem? É negro? É? Não sei, tem uma que não pode, qualquer que seja, os irmãos me perdoem e fiquem com a que está correta. O fato é que ele era chamado de negro, que é a palavra Níger, em grego. Depois tinha um tal de Lúcio, que era de Cirene, nós não sabemos nada sobre ele, apenas a cidade de onde ele veio. Sabemos que tinha um tal de Manaém. A gente sabe que o Manaém ele era o meio-irmão de Herodes. Aqui tem a palavra colasso, que significa que ele era irmão de criação. Ele tinha sido criado com Herodes. Eu imagino que era uma pessoa muito capacitada, não é? Pelo menos o irmão dele era de alto nível. E é engraçado saber que Herodes, aquele grande inimigo do cristianismo, tinha um irmão que era cristão. Engraçado pensar nisso, né? Um meio-irmão, pelo menos, que era cristão. E, finalmente, Saulo, que nós conhecemos bem. Pessoas preparadas para fazer a obra de Deus. Se você vai ser bênção na obra de Deus, você tem que se preparar para isso. E como é que você se prepara? Você se prepara espiritualmente, lendo a palavra, orando, buscando o Senhor, testemunhando as pessoas que estão ao seu redor. Você se prepara na comunhão, criando uma rede de relacionamentos de comunhão na igreja. Você se prepara intelectualmente, estudando a Bíblia, lendo bons livros, não é? Eu quero trabalhar com ação social. Então vamos ler, o que temos de ação social? Deve ter vários livros sobre isso. Vamos nos informar. Irmãos, a gente precisa se preparar. A gente procura, às vezes, o pastor, um membro da igreja. Pastor, eu queria me preparar mais para isso, porque eu queria desenvolver essa área, esse ministério. Irmãos, isso é bênção. E isso é muito importante. Na igreja de Antioquia, tinha homens assim, eram homens preparados. E se nossa igreja ela será uma igreja de boa qualidade e uma igreja que cresce, nós precisamos nos preparar pessoas. Segundo lugar, essa igreja, ela fazia aquilo que ela sabia o que era correto. Ela partia para a ação. O que nós temos que fazer? Sabe por que eu digo isso? Porque tem igreja e tem pessoa que fica esperando uma revelação, um avivamento, um despertamento, um insight espiritual. Eu ainda não recebi um insight espiritual. A igreja não tinha recebido um insight. Ela sabia o que tinha que fazer e fazia. O texto diz aqui que eles serviam ao Senhor e eles jejuavam. Jejuavam por quê? E servia de que maneira? Serviam, simplesmente. Eles iam fazer o trabalho. Então a gente não tem que esperar Deus dizer o que fazer. Ele já disse o que fazer. Nós já temos na palavra as recomendações. Deus já nos deu estratégias. Ele já nos deu equipamentos, nos deu pessoas. Ele nos deu o Espírito Santo. E por isso a gente tem que partir para a ação. Um dos erros que nós cometemos é ficarmos esperando alguma coisa, uma voz, não é? O Senhor vai me tocar e aí eu vou... Não, gente, o Senhor já tocou. Você não está aqui hoje? Se você está aqui hoje é porque o Senhor já tocou na tua vida. Ele já falou contigo. E você já está aqui para servi-lo. E nós já estamos cultuando e já é um serviço. O que podemos fazer? O que Deus já nos disse que deveríamos fazer e que nós já deveríamos estar fazendo? Quando nós respondermos a essa pergunta, o resultado e a consequência é partir para a ação. O que devemos fazer como igreja? A igreja sabia o que era certo, o que ela tinha que fazer, e ela fazia. E é interessante que enquanto faziam, o Espírito Santo falou. E eu acho muito bacana isso, né? Enquanto serviam e jejuavam, o Espírito Santo falou. A gente serve ao Senhor, faz o nosso papel como igreja. E aí, enquanto o fazemos, o Espírito Santo vai falar. Ele pode querer algo mais. Eu quero que a PIB de Suzano faça isso. Invista naquela área, naquele ministério, vá em tal lugar, abra um projeto em tal lugar. Deus há de nos dizer isso.
mas nós precisamos fazer o que a gente sabe que precisa ser feito. Deus vai colocar novas frentes, com certeza, mas para que Ele faça isso, nós precisamos começar fazendo aquilo que sabemos ser certo. Em terceiro lugar, nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo há de falar em nossa igreja e nós precisamos ser sensíveis ao que Ele está dizendo. E como é que o Espírito Santo fala na igreja? Ele fala de 4 maneiras, eu já compartilhei isso com vocês e agora é uma boa hora de repetir. 4 maneiras o Espírito Santo fala com o cristão e com a igreja. A primeira delas é através da palavra. E a palavra é bacana e é a mais importante. E é legal porque toda vez que você abre a palavra, o Espírito Santo está falando. Sempre. Você abriu a palavra e o Espírito Santo fala. Eu acho engraçado gente que fala que Deus não fala com ela. Deus não fala comigo. Eu não entendo. Como é que Deus não fala? Se você abrir a palavra, Ele está falando. Ah, mas eu queria outro tipo de voz. Bom, se você quer outro tipo de voz, aí é o que eu acabei de falar. Comece a fazer o que você sabe que tem que ser feito. Aí pode ser que Deus, né? Na sua sabedoria, no seu propósito, Ele pode te dar um caminho novo, mas você precisa ser sensível à voz do Espírito. Ele fala através da palavra, Ele fala através da oração, enquanto você ora, Deus está falando com você. Ele fala através da comunhão, você vem aqui na igreja, encontra seu irmão, conversa aí no corredor, participa do culto, e nessa comunhão o Espírito Santo está falando. E por fim Ele fala através das circunstâncias. À medida que a gente vai vivendo, o Espírito Santo vai colocando caminhos novos. Ele vai abrindo portas, abrindo caminhos, né? Como algumas pessoas gostam de falar, abrindo caminhos novos, para que você então possa ir exatamente aonde Ele quer, no lugar que Ele quer, do jeito que Ele quer. O Espírito Santo fala, e nós precisamos estar sensíveis. Quando o Espírito Santo diz algo, nós precisamos obedecer. E eu vou dizer um segredo sobre a voz do Espírito Santo. E é um segredo bem interessante que vale a pena você saber. A hora que Deus fala, é a hora que tem que obedecer. Não sei se você sabe disso. Mas Deus falou, você obedece na hora. Reparou que na Bíblia existe um padrão, e é um padrão bíblico sobre a voz de Deus, de que Deus Ele nunca fala que vai falar? Às vezes eu faço isso, né? Irmão, vamos conversar na quarta, na quinta, né? Semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Eu tenho essa mania. Eu pego ali o cara na porta, irmão, vamos tal, ele me fala de um problema, vamos conversar, vem amanhã, eu te ligo, não é? A gente faz isso. Já reparou que Deus nunca faz isso? Deus nunca fala, vamos conversar na quarta. Já viu Deus fazer isso ou não? Nunca Ele fez isso. Aliás, na Bíblia Ele nunca fez isso. A hora que Deus fala é a hora de obedecer. Isso é bom e é ruim. É bom porque Ele está falando e você tem uma orientação segura sobre o que fazer. É ruim porque às vezes Ele te pega de calça curta, não é? Às vezes você não está preparado para aquele momento. Ah, mas agora, Senhor, é agora. Lembra quando Deus falou com Moisés? Moisés, vai lá para o Egito. Moisés era um pastor de ovelhas. E ele podia falar, Senhor, mas espera um pouco, deixa eu pegar essa, né? Eu estou com as ovelhas, preciso dar um tempo aqui nas ovelhas, de repente cuidar, arrumar alguém para ficar no meu lugar. Ou então essa cria nova, né? Eu tenho ovelhas pequenas que precisam crescer um pouco, aí eu vou. Não, é agora. Mas e as ovelhas? Que se dane as ovelhas, vai agora. Quando chamou Abraão, é agora. Chamou Davi, é agora. Irmãos, a hora que Deus fala é a hora de obedecer. Deus nunca diz que vai falar. Ele fala e a hora que Deus fala é a hora perfeita. Nós acabamos de cantar isso, né? Que a hora de Deus é a hora perfeita. A hora que Ele fala é a hora que você tem que obedecer. E é por isso que você tem que estar sensível. É muito comum o Espírito Santo falar e a pessoa duvidar, mas será, Senhor? Não é um momento bom. Mas é exatamente o momento de Deus. Quando Deus fala, você obedece. Eu tive uma experiência incrível a respeito disso. E eu estava tentando viver essa verdade, de obedecer o Senhor e seguir estritamente e rigorosamente a vontade dEle. E me lembro que acordei numa manhã com um desejo enorme de visitar uma pessoa. E aquilo no meu coração, vai na casa dele. E era um dia de semana e era 7 horas da manhã. Fui na casa do irmão, 7 horas da manhã. Eu acho que o irmão eu acho melhor não. E aí, naquele dia eu tinha decidido que eu ia a São Paulo comprar uns livros que eu precisava. E comprar o livro que eu queria era uma coisa que eu queria muito fazer, estava esperando muito chegar esse dia, é algo que me dá muito prazer e não via a hora de chegar o dia, mas naquele dia o Senhor me chamou para fazer outra coisa. E eu pensei, não, Senhor, isso deve ser coisa da minha cabeça, eu vou comprar esse livro. E fui lá para o Jabaquara, pegar o metrô. Mas quando cheguei no Jabaquara, aquilo me tocava no coração e aquilo dizia,
você não falou que ia obedecer à voz de Deus no momento que ele falasse? Cadê? Cadê a obediência? E eu pensei, falei, não, isso está errado, eu vou na casa desse irmão. E já devia ser umas 8, 8h30, eu deixei o carro lá, peguei o carro novamente, voltei para Diadema, onde era o pastor, e fui na casa desse irmão. Quando eu cheguei lá, eu imaginei que ele estivesse trabalhando, porque era um dia de semana, eu falei, ele nem vai estar em casa, mas fui. E quando cheguei, não tinha ninguém, a casa estava vazia. E aí perguntei, você sabe dele, né? Sabe de alguma coisa? E o vizinho me informou. Falei, rapaz, se você tivesse chegado uma meia hora antes, você tinha ajudado ele. A mãe dele estava muito doente. E ele estava procurando alguém para levar a mãe para o hospital. Ele até falou comigo, mas eu estou sem o carro aqui. E aí, conversando, eu descobri, Deus queria que eu estivesse lá. A hora que Deus fala é a hora perfeita. A hora de Deus falar é a hora de obedecer. A igreja precisa ser sensível. Quando a igreja falou com Antioquia, quando o Espírito falou com Antioquia, ele disse, separa Paulo e Barnabé. Eu chamei eles para a obra. A obra é agora. A igreja chamou os dois, orou e os despediu. Mas Senhor, mas Paulo e Barnabé, podia dar outro, né? Manda outro. Paulo é muito legal, mas Paulo aqui, o Senhor vai, mas logo Paulo, Senhor, chama outro, né? Chama o Eliseu, né? Mas deixa Paulo aqui, né? Porque ele a gente até pode dispensar. Paulo não é Paulo que eu quero. E a igreja é sensível. O que ele pediu, a gente dá. A igreja foi sensível. Nós precisamos ser sensíveis ao que o Espírito Santo está dizendo. E por fim, nós precisamos aprender a dar o melhor para o Senhor. A igreja, quando deu o que tinha de melhor. Ela deu Saulo, que é o nosso grande Paulo, nós já o conhecemos, e o seu próprio pastor, que era Barnabé. Era o melhor que ela tinha. Você está preparado para dar o melhor para o Senhor? Qual é o melhor que você tem para dar para o Senhor? Sabe qual é o melhor que você tem para dar para o Senhor? É o teu coração, a tua vida, entregue ao ministério dele. É você se colocar à disposição de Deus e dar a ele aquilo que ele está pedindo para você. E a hora que Deus pede é a hora de ofertar. Muita gente dá a Deus coisas, né? Dinheiro, bens materiais, com muita facilidade, mas não entrega a Deus aquilo que Deus quer, a própria vida. Abaixe a cabeça e ore comigo agora. Meu irmão, se você vai ser bem-sucedido na obra do Senhor, e em consequência a nossa igreja vai ser bem-sucedida como igreja, isso vai depender de que cada um de nós dê a Deus aquilo que nós temos de melhor. E o Senhor está nos pedindo. Ele quer o nosso melhor. E nós podemos ofertar, oferecer, dar a Ele o que temos de melhor. Recebe, Senhor. Nós temos o nosso coração e podemos dá-lo ao Senhor. Nossa vida está diante do Senhor, nossas vontades, e junto com ela os dons, talentos, nossas habilidades, ó Deus, nossa mente, que consagramos para o Teu serviço. Usa a nossa boca, Senhor, como um instrumento de bênção a tantas pessoas que precisam da Tua mensagem. Senhor, aqui está a minha boca para ser consagrada, para falar o Teu Evangelho. Não é para falar as besteiras que eu tenho falado neste mundo, não. É para falar as preciosidades, as maravilhas, ó Pai, que são o Evangelho de Cristo. Unge, Senhor, unge nossas mãos, ó Deus. Tantas pessoas precisam ser tocadas por nossas mãos. Nossas mãos que têm o calor humano, e mais do que o calor humano, elas têm o calor do Espírito Santo, porque Ele habita em nós. Senhor Deus, ajuda-nos a tocar nas pessoas de uma forma saudável, de uma forma construtiva, transmitindo a elas o amor de Cristo, Senhor. Tantos precisam deste amor. Pessoas que foram tocadas pelo diabo na mão de pessoas, ó Senhor, que foram traumatizadas, ó Deus, porque tocaram nelas de uma forma tão negativa, tão destrutiva, mas que nós possamos mostrar que o toque de amor ainda existe, Senhor. E onde é que está o toque de amor? O toque de amor está nas minhas mãos, ó Senhor. Pai, coloca na minha consciência o mesmo sentimento que Cristo teve, de ser usado pelo Senhor como bênção, para que possamos, ó Pai, ser instrumentos da graça e da bênção do Senhor neste mundo. Eu clamo a Ti, Senhor. Nós estamos à Tua disposição. Usa
as nossas vidas, ó Senhor, como instrumentos de bênção neste mundo. Essa é a nossa responsabilidade, ó Deus, e nós não podemos nos furtar dela. Coloca diante de nós pessoas que o Senhor sabe a quem podemos abençoar, e usa-nos, Senhor, usa-nos. Usa-nos para a Tua glória, Senhor. Usa-nos para o Teu louvor. Eu clamo a Ti. Cada um de nós, ó Pai, hoje, na presença do Senhor, ó Deus. Mas nós nos ofertamos a Ti, nós nos damos. Nós nos oferecemos, ó Deus. Nós abrimos o coração e nos damos ao Senhor. Senhor, aqui estamos nós. Eis-me aqui. Falamos como Isaías disse. Eis-me aqui, Senhor, disposto e pronto. Disposto e pronto. Continua orando. Eu quero que a igreja ore neste momento. Nós falamos muito a respeito de entregar a vida ao Senhor e ser usado por Ele como um instrumento de bênção. Mas antes de ser um instrumento de bênção, precisamos entregar a vida. Eu não sei se todos aqui já entregaram a vida ao Senhor Jesus. Mas você não pode ser um instrumento de bênção neste mundo se você não entregar a vida a Ele. Você não pode ser um instrumento de bênção se você não é uma habitação do Espírito Santo de Deus, que mora em nós e que usa nossas vidas como um instrumento. E por isso eu te pergunto, você já fez essa decisão? Já entregou tua vida a Jesus? Se você não entregou, eu queria te dar uma chance nessa manhã de oferecer a sua vida ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Eu quero ser bênção, mas primeiro eu preciso que o Senhor seja bênção na minha vida. Eu quero compartilhar, mas dê para mim primeiro. Quero oferecer, mas primeiro eu preciso do Senhor. Há coisas na minha vida que precisam do Senhor, que precisam ser ajustadas e acertadas. Não adiantaria nada eu sair por aí tentando compartilhar algo que eu não tenho. Mas Deus tem isso na sua vida. Ele quer abençoar você primeiro. Ele quer te dar primeiro. E aí a partir de você abençoar outros. Você já fez isso? Se não, eu quero desafiá-lo a fazer hoje. É um gesto simples. Você levanta a sua mão e eu quero orar pela tua vida. Se alguém quiser fazer essa decisão, faça isso neste momento. Levante a sua mão, eu oro pela tua vida, pedindo a Deus que habite no seu coração. Eu não vou insistir. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja. Entrega a tua vida ao Senhor. A palavra diz: entrega o teu caminho. O caminho das pessoas está errado. E nós temos bênçãos. Mas precisamos primeiro recebê-las de Deus. Última chance. Você quer? Receba o Senhor. Deus bendito, olha agora, Senhor, para o teu povo. Nossas vidas diante do Senhor, no teu altar. Como instrumentos de bênção, Senhor. Nós nos colocamos agora na tua presença. Dá-nos, ó Deus, para que possamos dar. Supre nossa vida para que possamos suprir a vida de outros. Toca no nosso coração com amor, Senhor, para que possamos tocar outros corações com este mesmo amor. Cura, Senhor, a nossa vida, para que possamos ser instrumentos de cura na vida de outros. E que nossa igreja cumpra o seu papel como agência de Jesus Cristo neste mundo. Eu clamo a Ti, Senhor. Somos Teu povo. E o Senhor tem todo o direito e toda a liberdade de fazer isso. Nós clamamos a Ti e pedimos assim. No nome muito amado e querido do nosso Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Amém, Senhor. Amém.